Oi, meus amores, tudo bem? Professora Ana aqui novamente para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar de números racionais. Eu estou usando um aplicativo novo aqui no meu computador, então me desculpem se a aula não ficar 100%, estou aprendendo os recursos e com o tempo vou melhorando, tá bom? Então vamos lá! Vou falar um pouquinho com vocês sobre conjuntos numéricos. Então, desde que a gente começa a estudar a matemática, a gente já se depara com o conjunto dos números naturais, que são todos os números inteiros a partir do zero até o infinito, tá? São os números positivos que a gente já está acostumado a trabalhar lá desde pequenininho, tá? No 7º ano, eu introduzi para vocês os números inteiros, que são os números naturais de 0 ao infinito, mais os números negativos até o infinito. Então, o conjunto dos números inteiros, ele nada mais é do que os números naturais adicionados os números negativos. E agora, nós vamos trabalhar os conjuntos dos números racionais. Então, contempla esses dois conjuntos aqui que a gente já estudou, são os inteiros e os naturais, mais as frações e as dízimas periódicas. À medida que nós vamos adicionando aqui conjuntos numéricos a serem trabalhados, a gente não deixa de considerar os anteriores, tá? Por isso eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, o primeiro conjunto que a gente trabalhou foi o conjunto dos números naturais. Ele tá aqui, ó. Então, todos os números positivos de 0 ao infinito, tá? Todos os números inteiros positivos do 0 ao infinito. Depois, a gente começou a trabalhar os números inteiros, que contempla o conjunto dos números naturais. Vocês podem ver que ele é o círculo maior aqui, mas dentro dele tem o conjunto dos números naturais. Então, ele é o conjunto dos números naturais com mais os números negativos, que estão aparecendo aqui para vocês, ó. De 0 ao infinito negativo. Então, a gente aumentou o nosso conjunto aqui, o que a gente está estudando. E agora, a gente está aumentando novamente. Nós vamos para o conjunto dos números racionais. Dentro dele está o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e aparece agora para a gente as frações e as dízimas periódicas, tá? Na última aula, nós vimos um pouquinho sobre frações. Eu expliquei lá para vocês o que são as frações, como a gente escreve frações, operações com frações. E agora, nós vamos entender o que as frações representam dentro do conjunto dos números racionais. Aqui no final dessa videoaula, eu vou revisar com vocês as operações com frações para vocês conseguirem desenvolver a atividade, tá bom? Vamos à definição do conjunto dos números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é considerado um número racional, em que o numerador e o denominador são números inteiros e o numerador é diferente de zero, aquela regrinha que a gente já sabe, nunca dividirás por zero, tá? Então, o numerador tem que ser diferente de zero para existir essa fração. São dois exemplos aqui para vocês, ó. Meio litro de leite. Como que a gente representa isso em forma de fração? 1 sobre 2. 1 meio, certo? E aqui, 1/3 da mesada. 1 sobre 3 da mesada. A gente consegue representar isso aqui em forma de fração, tá? Outro exemplo de números racionais são os números que têm vírgula. Então, aqui, o preço do etanol, R$ 2,79. A gente trata muito isso em dinheiro, né? Um outro exemplo, esse aqui é um número inteiro. Menos 3, ele faz parte do conjunto dos números inteiros, mas ele também faz parte do conjunto dos números racionais. Para facilitar a identificação desse conjunto, veja quais são os números que podem ser escritos nesse formato. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de números que a gente pode escrever em forma de fração. Vamos lá. As próprias frações. As frações são consideradas números ordinais, pois já estão escritos na forma que se pede. Então, a gente tem aqui de exemplo
uma pizza, né, dividida em 8 pedaços. Então, a quantidade que eu dividi a pizza é o meu denominador, 8. E a quantidade que eu estou querendo representar. Vamos dizer aqui que eu comi 4 pedaços e sobraram 4 pedaços. Então, eu represento esses 4 pedaços que sobraram em forma de fração. 4/8, beleza? Seguindo, mesma coisa, a quantidade de pedaços que foi dividida a pizza é o meu denominador, 4. E se eu comi 2 pedaços e sobraram 2 pedaços, a fração que representa isso é 2/4. Outro exemplo, uma pizza foi dividida em 2 pedaços, o meu denominador é 2, e eu comi 1 pedaço, a metade da pizza. Sobrou a outra metade. Para eu representar isso, 1/2, tá? Seguindo aqui com os números que podem ser representados em forma de fração. Os números inteiros. Os números inteiros, em sua totalidade, podem ser escritos em forma de fração. É só dividir o número por 1, já que todo o número, quando dividido por 1, fica igual a ele mesmo. Veja o número 6, por exemplo. Se escrito 6 dividido por 1, 6/1, permanece o valor igual. Então, qualquer número inteiro, né, eu consigo representar em forma de fração. Então, eu tenho aqui um 9. Eu posso representar ele em forma de fração como 9/1. Mesma coisa aqui com o 56. 56/1. 1512. Ó, o número aumentou bastante, mas mesmo assim eu consigo escrevê-lo em forma de fração. Que seria 1512/1. Então, qualquer número inteiro, eu consigo escrevê-lo em forma de fração, dividindo por 1. Decimais finitos. Compostos por casas decimais com números limitados. O decimal finito pode ser escrito em fração. Todo decimal finito é definido pela divisão por alguma potência de base 10. Então, vamos lá, vamos entender o que significa isso. Para escrever os números decimais em formato de fração, é necessário ter um numerador, que é o número decimal sem vírgula e sem os zeros do início. Então, o meu numerador, aqui no caso desse número decimal, ó, meu número decimal é 0,045. Ele será o 45, que é o meu número sem a vírgula e sem os zeros, tá? Então, ele está representado aqui, ó, 45. E no denominador, que é o número 1 e todos os zeros que correspondem às casas decimais que o número possui. Então, o meu denominador vai ser o 1, sempre vai aparecer o 1 aqui, e a quantidade de casas decimais que eu tenho no meu número decimal. Então, no caso aqui, eu tenho 1, 2, 3 casas, portanto, 1, 2, 3 zeros, tá? Sempre que eu tiver um decimal finito, que ele tem fim, eu consigo representá-lo em forma de fração, seguindo essa regrinha aqui. Vou fazer outro exemplo aqui para vocês. Vamos lá, ver se eu consigo fazer com a caneta. Peraí. Vou mudar a cor aqui, vou pôr em azul. Então, se eu tiver o número 0,020, por exemplo, ele em forma de fração, como ficará? O meu numerador é o meu valor aqui, sem a vírgula e sem os zeros, portanto, 20. E o meu denominador, o 1, mais a quantidade de casas depois da vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Consegui representar esse valor aqui, o meu número decimal finito, em forma de fração. Outro exemplo, 0,12. Como que a gente vai representar isso? Primeiro, o meu numerador é o meu valor aqui, sem a vírgula e sem os zeros. Portanto, 12. E o meu denominador, 1, e a quantidade de casas que eu tenho aqui depois da vírgula. Eu tenho 1, 2 casas, portanto, 2 zeros. Acho que deu para compreender, né? Então, sempre que a gente tiver um número decimal finito, que ele tenha fim, tá? Vocês vão ver depois, na próxima, mais pra frente aqui no vídeo, quando eu tiver infinitas casas. Mas nesse caso aqui, é um número decimal finito. Ele finalizou aqui, finalizou aqui.
Então, essa é a forma que eu vou representá-lo em fração, tá bom? Outros números que podem ser representados em forma de fração são as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? É a repetição de um número dentro das casas decimais. Então, a gente vai ter infinitas casas, diferente do que a gente viu nos decimais finitos, que o número é só aquilo ali, 0,045. Aqui a gente tem infinitas casas de forma periódica. Elas se repetem, tá? Então, um exemplo aqui, ó. 4 nonos em forma de número decimal, a gente consegue representá-los aqui 0,444. Então, é uma dízima periódica simples, porque a minha repetição é de apenas um número, tá vendo? Então, é o 4 que se repete aqui infinitamente. Outro exemplo, 32 nonos. Ele representado em forma de número decimal, eu vou ter uma dízima periódica também, 3,5555. Mesmo caso do anterior, dízima periódica simples, porque eu só tenho a repetição do 5 aqui depois da minha vírgula. E aí, outro exemplo, 52 sobre 90, representado em dízima periódica, 0,57777. Aqui, a gente já vai ter uma dízima periódica composta, porque depois da minha vírgula, eu tenho mais de um número. Eu tenho o 5 e depois o 7 que vai se repetindo, diferente do que eu tinha aqui em cima, apenas um número depois da vírgula, tá? Por que eu tô mostrando isso para vocês? Aqui, para eu ter a fração e representar em forma de número decimal, é muito simples. Eu consigo fazer a divisão de 52 por 90 e eu vou encontrar esse número aqui. Se eu fizer a divisão de 4 por 9, eu vou encontrar esse número aqui. Porém, se eu tiver um número decimal, um número com vírgula, e precisar encontrar a fração, qual vai ser o meu processo? Eu vou mostrar já para vocês através da fração geratriz, tá? Vamos ler o que traz aqui a definição pra gente. A dízima simples é aquela que tem a forma representada por meio da parte inteira, que é esse número aqui que vem antes da vírgula, tá? Aqui são 3, aqui é 0 e aqui também é 0. Deixa eu apagar para não ficar muita coisa aqui, muita informação, peraí. Então, a parte inteira é aqui, ó, o 0, o 3 e o 0. É o número que vem antes da vírgula. E depois da vírgula, apenas um algarismo que se repete. Então, essa é a dízima periódica simples, tá? Aqui, ó, um algarismo que se repete. A dízima periódica composta possui a parte inteira, que é aquela que vem antes da vírgula, mesma coisa, só que a parte tem a parte não periódica e o período, que vem depois da vírgula. O que é isso? A parte não periódica aqui é o 5, é o número que ele não se repete, ele aparece aqui uma vez. Então, essa é a parte não periódica. E depois a gente tem a parte periódica, que é o número que se repete. A gente vai entender a importância de saber a denominação de cada partezinha aqui da dízima periódica aqui na frente, quando a gente for tratar da fração geratriz. Vamos lá? O que é a fração geratriz? O que eu disse anteriormente, quando a gente tem uma fração e precisa representar em forma de número decimal, é muito simples, é só fazer a divisão. Mas quando a gente tem o número decimal e precisa achar a fração que deu origem a esse número decimal, essa dízima periódica, é um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai usar esse método de fração geratriz para conseguir encontrar a fração que gerou essa dízima periódica aqui e essa dízima periódica aqui, tá bom? Então, a gente consegue encontrar por meio de uma regrinha. Vou mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir as nomenclaturas aqui. Então, se eu tenho uma dízima periódica simples, ela vai ter a parte inteira, como eu mostrei para vocês lá anteriormente, que é o número que vem aqui antes da vírgula. E ela vai ter o período, que é o número que vem depois da vírgula. Então, nesse caso aqui, a minha parte inteira é o 1 e o período é o 3, que é o número que se repete. Nesse outro caso aqui, continua sendo uma dízima periódica simples, porque eu tenho dois números, mas esses dois números, eles se repetem. Então, a minha parte inteira é o 0 e o número que se repete é o 76. Então, 76, 76, 76, 76, tá?
Então, definir aqui a parte inteira e o período, a parte inteira e o período na dízima periódica simples. Quando a gente tem uma dízima periódica composta, a gente tem mais uma informação aqui. Então, a gente tem a parte inteira, que é a mesma forma, é a parte que vem antes da vírgula. No meu caso aqui, o 1. A gente vai ter o antiperíodo, que é o número que aparece uma única vez, ele não se repete, que é o 5. E teremos o período, que é o número que vai se repetir aqui, que é o 8. Aqui, a gente tem a parte inteira, o 32, vem antes da vírgula. Temos o antiperíodo, que é o 01, que não se repete, ele aparece uma única vez. E temos o período, que é o 65, que esse 65 vai repetir aqui infinitamente, tá? Então, a gente já conseguiu visualizar aqui como a gente vai dividir as partes da dízima periódica simples e da composta. A simples em 2 partes e a composta em 3 partes. Seguindo aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue encontrar a fração que gerou uma dízima periódica. No caso aqui da dízima simples, ela segue um padrão. Vou mostrar para vocês como funciona. Então, a gente já identifica aqui a parte inteira, que é o 0, antes da vírgula, e o período, que é o número que se repete, que é o 4. Então, como que eu vou montar a fração que originou esse número? O meu numerador é o período, que é o 4, tá? Ele aparece aqui para vocês, é o 4. O meu denominador é o 9. Por que é o 9, professora? Porque eu só tenho um número aqui no meu período, que é o 4. Então, o meu denominador vai ser 9. Vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Esse 9 não vai mudar, tá? A única coisa que vai mudar é a quantidade de 9s no meu denominador. A gente vai ver seguindo aqui, ó. Então, mesma coisa. Dízima periódica simples tem a repetição do número 76, que é o meu período. E o número, a parte inteira, é o que vem antes da vírgula, que é o 0. E para eu montar a fração que deu origem a essa dízima, o meu período, o meu numerador é o meu período, que é o 76, que a gente identificou aqui. E o meu denominador vão ser 2 9s. Por que vão ser 2 9s, se no anterior foi um 9 só? Porque aqui o meu período, ele tem 2 algarismos, ó, é o 7 e o 6, como eu identifiquei aqui. Então, o meu denominador vai ser 99. Se o meu período tiver 3 algarismos, vai ser 999. A gente vai ver aqui na frente, ó. Então, resumindo aqui o que a gente viu nesse lado aqui, né, nesses 2 exemplos. Quando eu tenho a minha parte inteira 0, coloco lá e o meu período vai ser o número que se repete. Aqui eu tenho um período com um número só, aqui eu tenho um período com 2 números. O meu numerador, quando a minha parte inteira for 0, é o meu período. Quando a parte inteira for 0, é o meu período, numerador. E o denominador é a quantidade de 9s que eu tiver de algarismos aqui no meu período. Se aqui eu tenho 4, apenas um 9. Aqui eu tenho 76. A gente vai visualizar que quando a gente tem a parte inteira diferente de 0, nosso processo muda um pouquinho. Por quê? O 0 ele não vai interferir em nada, então é muito mais simples a gente montar dessa forma. Mas quando a gente tem a parte inteira, a gente tem que seguir uma outra regrinha, tá? Então, eu identifico, mesma coisa, eu identifico a minha parte inteira, que é o 1, identifico o meu período, que é o 3. Na hora de montar, o meu numerador, o que ele vai ser? A parte inteira junto com o período. No caso aqui, é o 1 e o 3, ó, o 1 e o 3. Então, a parte inteira junto com o período. Coloco aqui 13, menos a parte inteira, que é o 1. Então, vai ficar 13 menos 1, o meu numerador vai ser 12, combinado? O meu denominador vai permanecer da mesma forma. Então, eu tenho aqui o 9, porque o meu período tem apenas um algarismo, tá? Seguindo aqui, eu volto com a parte inteira 0, que é muito simples, certo? Identifiquei a parte inteira como 0. O meu período são 3 números, 278 é o meu período. E aí, eu vou montar lá. O meu numerador, eu coloquei do mesmo jeitinho aqui para vocês verem que quando tem o 0, é simplesmente o numerador
é o meu período. Mas é a mesma coisa de cima, ó. Se eu for juntar aqui, ó, a parte inteira e o período, aqui teria um zero. Então, 0, 2, 7, 8. Esse zero pra mim não importa, eu não preciso, nem preciso representar ele aqui. Menos zero, que a minha parte inteira é zero, então não vai interferir. Se a minha parte inteira fosse 1, ia mudar bastante. Eu teria que colocar o 1 aqui, menos 1 aqui. Esse valor não seria esse, mudaria. Então, quando a gente tem a parte inteira é zero, é bem simplesinho. O meu numerador é o meu período e o meu denominador é a quantidade de noves que eu tenho de algarismos no meu período. No caso aqui eu tenho 2, o 7 e o 8. Portanto, 3 noves no meu denominador, tá? Isso aqui vocês vão memorizar conforme o treino. Então, vocês fazendo, vocês treinando, anotando aí, fica mais simples, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos ter a fração geratriz também de uma dízima periódica composta. Vai complicar um pouquinho, mas a base é mais ou menos a mesma. Então, primeira coisa, a gente vai identificar as 3 componentes aqui da dízima periódica composta. Lá na dízima simples, eram apenas 2 componentes. Aqui são 3. Então, é o 1, o 5, que é o meu antiperíodo, que não se repete, e o 8, que é o período que repete. Então, parte inteira 1, 5 antiperíodo, 8 repete. Mesma coisa aqui, ó. Vamos identificar juntos. 32 é a minha parte inteira, 01 é o meu antiperíodo, não se repete, e o 65 é o período, tá? Vamos gerar a fração aqui de cada uma das dízimas compostas. O que eu vou fazer? Primeiramente, o meu numerador vai ser composto pela parte inteira com o antiperíodo e o período. Então, 158. Então, eu vou usar os 3 valores que eu identifiquei aqui, ó, nesse primeiro número. E depois, eu vou subtrair a parte inteira com o período. Parte inteira com o período, que é 15. Então, vai ficar 158 menos 15, que vai dar 143. E o meu denominador, ele vai aparecer o 9 também, tá? O 9, ele representa a quantidade de algarismos que eu tenho no período. Aqui eu só tenho um número, que é o 8. Então, 9. E o 0, ele vai representar o 5 do meu antiperíodo, tá? Então, vai aparecer um 0 aqui, porque eu tenho um antiperíodo. Ai, professora, tá complicado. Mas assim, pra gente ter certeza que a gente acertou, é só fazer a divisão aqui, ó, desse valor, dessa fração. Se eu fizer a divisão de 143 por 90, eu vou encontrar esse valor aqui. Então, eu tenho certeza que eu fiz o processo certinho, tá? Então, eu tenho como conferir se eu fiz certo. Daqui a pouco eu abro a calculadora aqui e mostro pra vocês, tá bom? Vamos fazer o outro e a gente confere os dois juntos. Aqui vai seguir o mesmo padrão. Nesse primeiro número aqui, vai ter a parte inteira, o antiperíodo e o período. Então, vai ficar 32,0165. 32,0165. Menos a parte inteira com o período. 32,01. Faço a subtração aqui e encontro 316.964. Esse é o meu numerador. O meu denominador vai seguir o que eu fiz aqui. A quantidade de noves é o número que eu tenho no meu período. No caso aqui eu tenho 65, então eu tenho 2 números, vão ser 2 noves. E os zeros vão ser a quantidade de números no meu antiperíodo. Eu tenho 0,1, então 2 zeros. Portanto, o meu denominador vai ser 9.900, tá? Lá na dízima simples, a gente não tinha esse zero porque a gente não tinha antiperíodo. A gente só trabalha com 9 por conta do período. Aqui aparece o zero porque a gente tem um antiperíodo. Beleza? Vou abrir a calculadora aqui para vocês verem. Então, vou fazer essa divisão aqui para vocês, para a gente conferir juntos. 143 dividido por 90. Olha lá, a gente encontrou o número que aparece aqui. Ele aparece esse 9 aqui porque a calculadora, ela não tem infinitos números, né? Ela vai aparecer uma quantidade limitada. Então, ela arredonda esse número pra gente. Mas aqui são infinitos, 8 até o final, tá?
E a outra, 316.964 dividido por 9.900. Olha lá, a gente vê o mesmo número que a gente tem aqui, ó, 32,01, 65, 65, 65, 65. Aqui aparece um 6 a mais, porque é o que eu falei pra vocês, a calculadora, ela arredonda, tá? Então, dessa forma, a gente consegue visualizar se o processo que a gente fez tá correto, se eu encontrei realmente a fração que dá origem a essa dízima. Nas atividades de vocês, façam a fração e confiram, pode conferir na calculadora, não tem problema, tá? Vocês conferem para ver se vocês encontraram corretamente a fração geratriz da dízima periódica. Combinado? Seguindo aqui, eu trouxe para vocês relembrarem um pouquinho de adição, subtração, divisão e multiplicação de números decimais, que são os números com vírgula, tá? Pode acontecer de vocês não lembrarem como fazem, então já trouxe aqui para poder simplificar e facilitar. Então, um exemplo aqui, 88,52 mais 2,05. Na adição, qual é a importância? A gente alinhar as vírgulas. Se eu tenho a soma de dois números com vírgulas, eu alinho as vírgulas e aí eu realizo a soma, tá? Então, aqui, 2 mais 5, 7. 5 mais 0, 5. 8 mais 2, 10. Coloco o 0, sobe o 1. 8 mais 1, 9. A vírgula, ela só vai seguir aqui e aparecer aqui embaixo, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui pra gente resolver. Se eu tivesse, por exemplo, 209,7 mais 54,80. Tá vendo? Eu alinhei as vírgulas. Aqui tá faltando um número, eu posso completar com 0, tá bom? Vamos fazer a soma. 0 mais 0 é 0. 8 mais 7 é 15. Coloco o 5, sobe o 1. 9 mais 1, 10. Mais 4, 14. Subo 1. 0 mais 1 é 1, mais 5, 6 e 2 vai repetir aqui. Aonde vai aparecer a minha vírgula? Ela vai seguir aqui, ó, e ela vai aparecer aqui, tá? Então, na adição, quando a gente vai realizar a operação de adição, é dessa forma. A gente alinha as vírgulas e realiza normalmente como se fosse um número sem vírgula e repete a vírgula aqui embaixo. Na subtração, mesmo processo. Vírgulas alinhadas, importantíssimo, e depois realiza a subtração. Então, aqui a gente tem o 6 menos 0, 6. 2, não dá para subtrair o 5, então a gente empresta daqui. Fica 4, vem o 1. Então, 12 menos 5, 7. Aqui, como eu emprestei, ficou 4 menos 3, 1. E aqui também não dá para fazer 3 menos 8, então eu empresto 1 daqui. Aqui fica 13. 13 menos 8, 5. A vírgula ela só desce aqui, tá? Eu acredito que ficou claro aí pra vocês. Sempre alinhando as vírgulas para não ter erro aí. Se a gente não alinhar a vírgula, vai ter um erro na hora de resolver a operação. Vamos para a multiplicação de números decimais. Diferente da adição e da subtração, que a gente precisa alinhar as vírgulas, aqui não tem necessidade, tá? Então, a gente vai colocar lá 3,75 vezes 2,9. Então, vou realizar a multiplicação normalmente, esquecendo essas vírgulas daqui. Então, 9 vezes 5, 45. Coloco o 5, sobe o 4. 9 vezes 7, 63, mais 4, 67. Coloco o 7, sobe o 6. 9 vezes 3, 27, mais 3, 33. Então, finalizei aqui a multiplicação com o 9. Coloco mais, muito importante, quando a gente está realizando qualquer multiplicação, com duas casas aqui, três casas, que seja diferente de uma casa, a gente tem que colocar esse maisinho aqui, tá? Senão, na hora de finalizar a conta, dá errado.
Sigo aqui a minha multiplicação com o 2. 2 vezes 5, 10. Coloco o 0, sobe o 1. Até mudei a cor aqui pra gente não confundir, tá? Então, agora, trabalhando com 2, a gente tá usando o vermelho. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Coloco o 5, sobe o 1 de novo. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, finalizamos a parte da multiplicação. E agora, a gente vai trabalhar só essa parte aqui da soma, da adição, tá? Então, 5 mais nada, 5. 7 mais 0, 7. 5 mais 3 é 8. Inclusive, tem um erro aqui. Nessa imagem que eu peguei pronta. Então, 5 mais 3, 8. E 7 mais 3, 10, tá? Então, eu encontrei o número aqui. Vou escrever pra vocês, já que tá errado ali. 10, 8, 7, 5. E aonde vai a minha vírgula? Aqui, diferente da adição e da subtração, que eu só alinho a vírgula, aqui eu tenho que contar quantas casas eu tenho depois da vírgula nos meus dois números que eu tô trabalhando. Então, aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. No total, 3 casas decimais. Então, eu venho daqui, ó. 1, 2, 3 casas decimais. Então, o resultado de 3,75 vezes 2,9 é 10,875, tá? Outro exemplo aqui para vocês. 0,7 vezes 1,2. Realizo a multiplicação, 2 vezes 7, 4. 2 vezes 0, somo com 1 que eu subi, é 0 mais 1, 1. Coloco o maisinho, ó. A gente pode deixar o espaço vago, mas eu gosto de colocar esse mais aqui pra gente não esquecer. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Já fiz a multiplicação, só procedo aqui com a soma. 4 mais nada, 4. 1 mais 7, 8. E o 0 mais nada, 0. Quantas casas depois da vírgula? Aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho outra casa. Então, começo a contar daqui, ó. 2 casas depois da vírgula, tá bom? Esse é o processo da multiplicação de números decimais. E agora, por último, a operação com números decimais, divisão. Então, eu tenho aqui 58,2 dividido por 4. Relembrando, na adição e na subtração, eu alinho as vírgulas. Na multiplicação, não preciso alinhar as vírgulas, mas no meu resultado, eu tenho que contar o número de casas que eu tenho lá nos meus números que eu estou fazendo a operação de multiplicação. Aqui na divisão, na hora que eu colocar o número na chave, eu preciso completar com a quantidade de casas que eu tenho. Então, vamos lá. Se eu tenho 58,2 e tenho 4 aqui na divisão, eu preciso completar aqui para ter o mesmo número de casas que eu tenho aqui, aqui. Então, eu completei aqui com 0. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 21, 58,21, eu teria que colocar a vírgula, o 0 e mais outro 0. Se eu tivesse outro número aqui, completar com mais outro 0, tá? Por que isso? Porque assim a gente consegue cortar a nossa vírgula, tá? Então, vai realizar a operação de divisão sem considerar a vírgula. Então, completei o número de casas e, vamos dizer assim, ó, corto a vírgula. Vou seguir com a minha divisão aqui, simplesmente com esses valores, tá? Divisão normal. 582 dividido por 40. 40 cabe dentro do 52. Desculpa, do 58. Quantas vezes? Uma vez. Então, coloco 1 lá na minha chave. 40. 58 menos 40, 18. Desço o 2. Fica 182. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 182? 4 vezes. 160. Faço aqui a subtração. Encontro o 22. O 40 não vai caber dentro do 22. O que eu faço? Coloco uma vírgula aqui e adiciono um 0. À medida que eu coloquei essa vírgula aqui, eu posso colocar um 0 aqui para eu continuar a minha operação. Então, quantas vezes o 40 vai caber dentro do 220? 5 vezes.
Então, vou usar aqui o 200. 5 vezes 40, 200. 220 menos 200 dá 20. Para eu continuar, como eu já coloquei a vírgula, eu posso adicionar mais um zero aqui. Fica 200. 5 vezes 40, 200. Minha sobra é zero. Para conferir se a minha conta tá certa, vou abrir a calculadora para mostrar para vocês. Faço 582 dividido por 40. Ah, deu certinho, tá bom? Sempre que vocês puderem e quiserem, confiram o resultado se deu certinho. Façam a conta, tá? Façam a conta à mão, depois confiram, não tem problema. O importante é vocês fazerem primeiro para depois conferir. Só relembrando, uma pincelada aqui para quem não viu a última videoaula de frações. Então, frações as frações são números racionais, assim como os números decimais. Então, a gente precisa saber fazer as operações com essas frações. Quando a gente tem fração com o mesmo denominador, adição e subtração de frações com o mesmo denominador, mantenho o denominador e realizo a operação com o numerador. No caso, 12 menos 8, 4. Meu denominador é o 2 mesmo, e 4 dividido por 2 é 2, se a gente for simplificar. Mesma coisa aqui, mantenho o meu denominador e realizo a operação com os numeradores. Ó, mantive o meu denominador. 5 menos 3, 2 menos 1, 1. O meu numerador é 1. Mesma coisa aqui, denominador mantenho e realizo a operação aqui com o numerador. Adição de frações com o mesmo denominador, mesma coisa. Mantém o denominador e realiza a operação com o numerador. Mantive aqui o 2, 8 mais 12, 20. Para simplificar, 20 dividido por 2 é 10. E assim por diante, ok? Adição e subtração de números... Adição e subtração com denominadores diferentes. O que vai mudar aqui? Eu tenho que calcular o MMC. O que é o MMC? Eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses três denominadores que eu tenho aqui. O 3, o 5 e o 15. E eu faço a decomposição de fatores primos. Então, vou começar dividindo por 2. Não dá para dividir nenhum dos três números por 2, então não vou usar o 2. Vou partir para o 3. Dá para dividir 3 por 3? Dá. 1. 9 por 3? Dá. 3. 15 por 3? 5. Continuo. Tem algum outro número que dá para dividir por 3? Tenho. O 3. Então, repito 1. 3 dividido por 3 é 1. 5 dividido por 3 não dá. Então, eu repito 5. E agora, tem algum número que dá para dividir por 3? Não. Então, eu passo para o próximo. No caso, o 5 aqui, que vai dividir o 5. Então, 1, 1, 1. E aí, finalizo aqui a minha operação. E aí, para eu achar o meu MMC, eu multiplico 3 por 3, 9. 9 por 5, 45. 45 é o meu MMC. Ele vai ser o meu novo denominador aqui para realizar essa operação. E aí eu faço um processinho antes de fazer a soma dos numeradores. Eu pego esse 45, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima com cada uma das frações. 45 dividido por 3 vezes 5 dá 75. 45 dividido por 9 vezes 7 dá 35. 45 dividido por 15 vezes 8 dá 24. E agora sim eu realizo a operação com os novos numeradores. Então, 134 por 45. Se fosse subtração, eu ia realizar o mesmo processo, mas na operação final aqui, eu faria a subtração dos valores. Por último, mas não menos importante, a multiplicação e a divisão de frações.
Na multiplicação é muito simples. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 12 vai ser o meu novo numerador, 36. 5 vezes 5 vai ser o meu denominador, 25. Muito simples. Então, eu deixei aqui para vocês o lembrete. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Na divisão, muda só um detalhezinho. Eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Essa é a regrinha da divisão. Então, copiei aqui 2/3, vou mudar essa operação para multiplicação e vou inverter a segunda fração. O 7 vai para cima e o 5 para baixo, e aí caio na multiplicação. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Multiplicação e divisão é molezinha. O que vai complicar um pouquinho é a adição e a subtração quando a gente tem denominadores diferentes, tá bom? Finalizando aqui essa aula, ficou um pouquinho longa, espero que seja um assunto que vocês tenham conseguido absorver. Tentei explicar mais detalhadamente possível, mas se necessário, me mandem uma mensagem que eu volto a explicá-los, cada um dos conteúdos, para facilitar para vocês cada um dos passos, mas eu acredito que dê aí para realizar a atividade e, porventura, existindo dúvidas, não hesitem em me chamar, me mandem mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!